A igreja não é só um lugar. A igreja pode estar em sua casa, em sua sala, seu escritório, em seu colégio, pode estar em seu carro, em sua família. A igreja é você. Olá, meu querido, precioso, noite de paz para você, uma quarta-feira abençoada para você e a sua linda família. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam guardados, protegidos, fortalecidos pelos braços do Altíssimo. E neste momento eu quero orar com você porque o meu coração tem uma palavra do trono de Deus para a sua vida e eu tenho a convicção de que esta palavra ministrará poderosamente ao seu coração. Abra o seu coração, determine em buscar, determine crer que Deus revela a sua vontade através da palavra, Deus fala conosco através da sua palavra e nesta hora ela vai ao seu encontro. Onde quer que você esteja neste momento, que você seja alvo da graça, do amor, do poder de Deus. Eu sou Célio, sou pastor da Casa Lugar de Deus, e nós estamos aqui diretamente da Casa Brasília para entregar para você neste dia uma palavra que vai falar ao seu coração. Mas antes disso, vamos orar? Queremos comunicar com Deus através da oração para que a vontade soberana dele se revele nesta hora de reunião, nesta hora de culto, nesta hora onde todos nós estamos juntos, mesmo você distante de mim, mas em sua casa e eu na minha casa. No reino do Espírito nós nos conectamos, nós nos encontramos. Então neste momento, una-se a nós em oração e vamos nos encontrar na sala do trono, o lugar da manifestação do poder de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por este dia tão especial. Temos a convicção de que o Senhor nos guardou, que o Senhor nos protegeu, que o Senhor trouxe toda a provisão necessária para experimentarmos o melhor deste dia. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, pela graça que nos despertou neste dia e, acima de tudo, as tuas misericórdias que se renovaram sobre nós. E nesta hora, Pai, em torno da tua palavra, nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor que venha sobre nós, espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento da tua palavra, a fim de que ela seja ministrada aos nossos corações e pelo poder que ela mesma carrega em si, sejamos transformados e transportados para novos níveis na tua presença, na presença dos homens, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que alegria, queridos, poder entrar na sua casa hoje com uma palavra de fé. Fé para transformar, fé para conquistar, fé para avançar. E eu tenho uma convicção de que aquilo que Deus ministrou ao meu coração através dessas palavras, Ele também vai ministrar à sua vida. E hoje nós queremos falar sobre prosperar em tempo de crise. E como nós sabemos que tudo se manifesta pela fé, não temos como não citar o texto de Hebreus 11, o capítulo da fé, mais precisamente o versículo número 33, que diz assim: aos quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. E quando eu falo em prosperar em tempo de crise, eu quero dizer para você, quero liberar essa promessa para a sua vida nesta hora, que você e a sua casa prosperarão em tempo de crise. Eu acredito que não tem palavra mais necessária, mais apropriada para ministrarmos, para recebermos do que este tempo que estamos vivendo. Gênesis, no capítulo 26, versículos 12 e 13, ele traz a seguinte citação falando de Isaac. Isaac semeou, olha o que o texto está dizendo, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava, ele enriqueceu,
continuou prosperando e ficou riquíssimo. Recebe esta palavra. Toma posse desta palavra liberada sobre a sua vida nesta noite. Tem uma outra versão que diz que Isaac semeou em tempo de crise. Este é o tempo apropriado para esta palavra. Esta é a hora mais do que necessária para tomarmos posse, para vivermos, para empreendermos esta palavra. E eu quero trazer aqui alguns princípios de fé, até porque toda nossa conquista, baseado no texto de Hebreus 11 que citamos, tudo que queremos conquistar, tudo que precisamos para avançar, nós alcançaremos, nós tomaremos posse pela fé. E eu quero liberar alguns princípios aqui da vida de Isaac para que a gente possa colocar em prática, pegar essas chaves liberadas e caminhar com elas e prosperar com elas. Mas o que é fé? Estamos falando tanto de fé neste tempo, temos pregado tanto sobre fé, temos orado pedindo a Deus para aumentar a nossa fé, mas queremos, a partir do capítulo 11 de Hebreus, o capítulo, como já falamos, que determina, que explica, que coloca ali os heróis da fé, eu quero trazer o conceito de fé a partir de Hebreus 11. Dos versículos 1 até o versículo 3, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O texto está bem claro para a gente, mostrando que tudo que foi criado, tudo que a gente consegue ver hoje, tudo que conseguimos apalpar hoje, é resultado da palavra que saiu da boca de Deus. Ou seja, o visível foi feito do invisível e não o contrário. Você crê na prosperidade em tempo de crise, já que esse é o nosso assunto? Você crê que você pode prosperar em tempo de crise? Você acredita que Deus pode levar você a alcançar coisas que você não alcançou em tempo de crise? Esse é o diferencial. Esta é a palavra para os filhos da aliança. Essa é a palavra para os filhos de Deus. Deus é aquele que tem prazer que você prospere em tempo de dificuldade. É aquele que tem prazer em te fazer prosperar em tempo de escassez, em tempo de falta de água, em tempo de pandemia. Em Gênesis, no capítulo 21, dos versículos 5 e 6, diz assim a palavra: estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberam disto rirão comigo. Até hoje, o nome Isaque, o significado do nome Isaque é riso. E Isaque, queridos, ele traz uma mensagem de que a promessa se cumpriu e que não há nada impossível para Deus. Isaque foi fruto de um milagre. Isaque é fruto de uma experiência miraculosa da vida de Abraão e de Sara. Uma promessa de Deus. E este próprio filho de Abraão traz consigo uma promessa, uma mensagem que representa para nós um tempo de superação e de cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Da mesma maneira que Deus prometeu a Abraão e a Sara, Deus é poderoso também para fazer na sua vida. Eu tenho certeza de que várias promessas Deus já tem liberado sobre a sua vida. Creia que mesmo quando a aparência física não revela possibilidades, Deus é o Deus do impossível e pode fazer acontecer aquilo que ele lhe prometeu. Isaque, tudo na vida dele não foi favorável. Ele enfrentou ali várias forças contrárias. E a primeira coisa que ele enfrentou foi tempos difíceis. No capítulo 26 de Gênesis, no versículo número 1, na parte A, diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Isaque enfrentou tempos difíceis, uma questão externa que não temos controle, e isso acontece com todos. Tempestades, acidentes, crises políticas, pandemias, situação econômica desfavorável.
Isso pode acontecer para qualquer um e nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, mas nós podemos prosperar mesmo em tempos de dificuldades. A outra coisa que Isaac enfrentou, força opositora para crer, força opositora para viver a fé. Ele viveu variadas oposições. Pessoas se levantaram contra ele, pessoas olharam para ele dizendo não vai acontecer, pessoas se levantaram para guerrear contra ele. Em Gênesis no capítulo 26, versículos 14 e 15 diz assim: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam, ou seja, Isaac foi alvo de inveja. As pessoas começaram a invejar dele. E diz ainda o texto: estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Ou seja, o que os filisteus fizeram? Taparam os poços que tinham água para justamente impedir a prosperidade de Isaac. São oposições que nós encontramos. E além disso, no versículo 20, diz o texto que além dos filisteus, diz o texto: mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. E por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Ou seja, desfavorável, força contrária ali, situações difíceis, oposições para que ele pudesse dar continuidade ao propósito, para que ele colocasse ali a promessa de Deus em prática. Da mesma maneira, nós vamos enfrentar oposições para colocarmos a fé em prática. Nós vamos enfrentar tempos difíceis, nós vamos enfrentar problemas, confusões, mas nós temos que perseverar, mesmo diante dessas oposições. Às vezes dentro da nossa casa, às vezes dentro da nossa própria família, nós não podemos perder de vista o que Deus tem para nós. Queridos, diz também o texto da palavra que esta experiência de Isaac, nesse momento de discussão, nesse momento de inveja, ele enfrentou situações tão difíceis, tão inesperadas, que ele teve que trabalhar isso dentro dele, para não paralisar as suas ações, para não paralisar os seus passos rumo ao cumprimento das promessas de Deus. Olha que esse pensador Oswald Chambers, que ele fala uma coisa bem interessante. Olha o que ele diz: se amarmos profundamente o nosso Senhor, a obediência não nos custará nada, na verdade será um prazer. Todavia, na opinião de todos os demais que não o amam, representará um custo alto. Se obedecermos a Deus, isso significa que alguns dos planos de outras pessoas serão frustrados. Ou seja, nós estamos na rota, nós estamos no caminho para ver a promessa se cumprir. Obviamente, nós vamos encontrar opositores, pessoas que estão vivendo na contramão, pessoas que vão nos invejar, pessoas que vão falar mal da gente, pessoas que vão duvidar da nossa própria fé. Mas não pare. Mesmo diante dessas oposições, persevere. E a outra força contrária que Isaac enfrentou foi divisão dentro da sua própria família. Em Gênesis, no capítulo 25, versículo 28, diz assim a palavra: Isaac preferiu Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. A mãe preferia um filho. O pai preferia outro filho. As preferências dentro da família, problemas dentro da família. Mesmo que exista isso dentro da sua casa, mesmo que você não seja o preferido, saiba que você tem um lugar no coração de Deus. Você é especial para Deus, você é VIP, você tem uma posição de honra diante de Deus. Mas a outra força contrária que Isaac enfrentou foram as fraquezas pessoais. Todos nós temos fraquezas pessoais. Ontem mesmo nós falamos sobre isso, que diante das situações difíceis, é naquele momento de fraqueza que nós nos tornamos mais fortes. Essa experiência nos conduz a um nível de conhecimento, a um nível de sabedoria, a um nível de experiência maior. Gênesis no capítulo 26, versículo 7, diz assim: quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã.
teve medo de dizer que era sua mulher. Ou seja, naquele momento, Isaac fez a mesma coisa que o seu pai. Por quê? Ele teve medo de tomarem a sua mulher, de possuírem a sua mulher, por causa disso ele mentiu. Ou seja, mesmo que sendo um homem de fraqueza, Deus olhou para Isaac com os olhos da graça, com os olhos da misericórdia. Da mesma maneira que eu e você, todos nós temos as nossas fraquezas. Queridos, as nossas heranças espirituais, familiares, nunca podem ser desprezadas. Temos em Cristo poder para romper com todo o poder das trevas contra nós. Mas nós precisamos ser diligentes quanto a isso, a nos posicionar, a redobrar a atenção quando há casos na família. Pecados aprendidos, pecados herdados. Se Abraão fez a mesma coisa, nós vamos ver a repetição do padrão na vida de Isaac. E às vezes nós estamos repetindo os mesmos padrões de pecado, de maldição familiar. Em Cristo você pode mudar isso. Em Cristo você pode ter uma outra percepção sobre isso e cancelar e declarar que esta maldição não terá poder sobre a minha vida. É fortalecer a sua vida espiritual para vencer as fraquezas familiares. Se algo que está acontecendo de geração após geração, você precisa ver se isso aí não é força contrária para você receber as promessas de Deus. Cuidado! Não tente ser melhor que seus pais por raiva, por ódio, por orgulho. Não funciona. A rebeldia, ela não produz novas histórias, mas a humildade e arrependimento, isso sim, produz novas oportunidades. Cuidado com o que está sendo gerado em você. Eu pela rebeldia agora eu quero conquistar mais do que o meu pai. Eu quero ser mais do que meu pai. Nunca, você não chega a lugar nenhum. Mas se eu coloco a humildade, os meus pais erraram, eu não quero errar como eles. E eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em humildade eu vou caminhando e as coisas, as portas vão se abrindo. A outra força contrária que Isaac enfrentou foram as decepções relacionais. Quem nunca? Quem nunca enfrentou um problema relacional, um problema entre amigos, um problema de relação familiar, um problema de relação entre pessoas dentro da sua comunidade de fé? Em Gênesis, no capítulo 26, versículos 34 e 35, diz assim a palavra: tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Ou seja, o que Isaac ali sofreu, vendo o filho fazer aliança com mulher que não era da mesma tribo, com mulher que não era do mesmo costume, do mesmo hábito. Isso gerou uma amargura no coração de Isaac. Ele teve decepções dentro da sua própria família, mas isso não impediu dele prosperar em tempo de crise. Você imagina que decepção dentro da família. Era de se esperar o quê? Que o filho dele, que Esaú, tivesse uma mulher que fosse israelita, que fosse da sua mesma linhagem. E ele foi foi se casar justamente com mulheres que não tinham da mesma aliança, do mesmo pacto, da mesma fé que proferia Isaac e Rebeca. Eu não sei o que você precisa superar hoje, mas o nosso Deus é um Deus de superação. É tempo de se lançar na fé. É tempo de olhar para Ele, crer que Ele cumprirá todo o propósito na sua vida, querido. É tempo de investir nessas forças contrárias e resistir a elas até que elas não existam mais. Passo a passo, vai descobrindo qual a força que está dentro de você que está sendo contrária no cumprimento da palavra de Deus. E vença-as. Vença-as. Lute, persevere. Augusto Cury diz que a vida é um espetáculo imperdível. Será que algo é parecido com a sua realidade hoje? Querido, a dor superada em Jesus sempre será um espetáculo de Deus para o mundo.
pode ter certeza, quando você vence a sua dor, você vence qualquer batalha, quando você vence qualquer força contrária, saiba que isto vai ser de um testemunho para que outras pessoas possam olhar para você e dizer que Deus é poderoso para fazer, porque fez na sua vida, também vai fazer na vida dele. Queridos, para você conquistar em tempo de crise, como Isaac conquistou, você precisa, e eu quero trazer aqui algumas chaves importantes. Número 1, receber a cura da paternidade espiritual. Nós temos falado muito sobre isso, que nós precisamos ter uma paternidade espiritual. Essa paternidade espiritual é saber o seu lugar, é saber a sua identidade, saber que você é filho, e por ser filho, você sabe que o seu pai cuida de você em cada detalhe. Olha a vida de Isaac, vamos olhar para a vida dele, olha o que o seu pai fez por ele. Em Gênesis, no capítulo 24, versículo número 2 até o versículo número 4. Gênesis 24, 2 a 4. Diz assim a palavra: Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Olha o cuidado de Abraão para com Isaque. O cuidado dele de escolher uma mulher da mesma linhagem, de escolher uma mulher que seria abençoadora, que daria continuidade de abençoar a sua descendência. Olha o cuidado deste pai. E da mesma maneira, queridos, Deus tem cuidado especial de você. Deus zela pela sua vida. Deus tem a sua vida na palma das suas mãos. Ele quer o melhor para você e Ele vai proporcionar tudo o que você precisa. Ele vai trazer ao seu encontro aquilo que vai ser para você um fortalecimento nesta aliança que você tem com Ele. O maior capítulo de Gênesis, o capítulo 25, é todo sobre encontrar ali uma esposa para Isaque. Como zelo pelo cumprimento da promessa, pela felicidade do filho, o teu Pai Celestial também tem esse cuidado para trazer felicidade para você, para que você seja pleno, para que você seja feliz. Isso revela o cuidado de Deus pelo cumprimento das promessas dele em sua vida. Isaac recebeu esse presente, ele confiou completamente na visão e direção de seu pai e desfrutou dos frutos dela. Olha o que acontece depois dessa palavra, depois desse pedido do seu pai, depois de toda a construção deste relacionamento prévio para o seu filho. Em Gênesis, no capítulo 24, versículos 63 e 67, diz assim o texto: Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Olha aí o segredo. O segredo. Se você sai para meditar, se você sai para buscar a Deus, se você sai para fazer os seus devocionais, Deus traz para você a pessoa que você precisa, a pessoa que você necessita. Diz o texto: ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. A pessoa, o projeto que Deus tem para você é para trazer consolo para você. E hoje o Espírito Santo é aquele que tem poder para consolar a sua vida. É aquele que vem para lhe assistir. É aquele que vai levar você para o seu secreto. Então entenda que é desejo do coração do Pai, que da mesma maneira que Isaac desfrutou da paternidade espiritual, hoje em Cristo Jesus, Deus não é somente o seu Deus. Deus não é somente o seu Senhor, mas Deus é o seu Pai. Em Cristo Jesus, essa paternidade foi entregue, foi colocada para você, ela foi desenvolvida. E a segunda coisa que nós vamos ver como princípios da vida de Isaac para a conquista em tempo de crise, quando ele colhe em tempo de crise, é discernir a voz de Deus diante das circunstâncias.
Queridos, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. São circunstâncias complexas, são circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo. Olha o que diz o texto de Gênesis, no capítulo 26, versículos 3 e 6. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. E assim Isaque foi em Gerar. Isso foi uma palavra de Deus para Isaque. Querido, cada passo que você der aqui nesta terra, você precisa de uma direção segura de Deus. Trabalhe essa sensibilidade, desenvolva essa sensibilidade para discernir a voz de Deus em tempos difíceis. O que te garante êxito é a voz de Deus. Ninguém te sustenta, querido, ninguém pode conduzir você em tempos de dificuldade senão Deus. Esta é a hora que Deus quer pegar você pelas mãos e para te conduzir, para te levar, para que você esteja protegido. A terceira coisa, que em tempo de crise você pode prosperar, assim como fez Isaque, é desapegar-se e ser flexível com mudanças. Nós sabemos que tem pessoas que têm um caráter muito enrijecido, que têm dificuldade de enfrentar mudanças, é muito certinho e engessado naquilo que faz e tem dificuldade de se abrir para o novo. Deus tem nos dado uma palavra desde o final do ano até esse início deste ano de 2020, que Ele está fazendo novas todas as coisas, que Ele está abrindo caminho no deserto, Ele está abrindo espaço para uma nova rota, para uma nova direção. E se eu não sou flexível, se eu sou inflexível às mudanças, eu vou perder esse kairós de Deus, eu vou perder esse tempo de Deus. Queridos, Gênesis 26, versículo 17 diz: por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Nós temos que nos preparar para mudanças, nós temos que nos preparar para o que está para acontecer e nos adaptarmos a elas. Por exemplo, nós fazíamos reuniões aqui presenciais. Eu não tinha hábito de fazer nada online. Hoje você está aí, ouvindo na sua casa este culto, esta reunião aí na sua casa, ouvindo essa palavra. Eu tive que me adaptar a mudanças. Eu não me dava bem diante da câmera, eu não gostava de estar diante da câmera. Hoje eu tenho que gravar ao vivo, dar uma palavra ao vivo para você. E eu tive que me adaptar a isso, porque o tempo pede. E nós precisamos observar os tempos e as estações. Aquilo que Deus está falando conosco, aquilo que Deus está querendo nos conduzir para esse novo tempo, para esse novo dele. Nós precisamos perceber isso e estar sensível para saber o que é que ele vai falar, quando ele vai falar, como e para onde ele vai nos direcionar. É neste contexto, querido, que devemos tomar muito cuidado com a religiosidade. Que o que mais acontece hoje em dia, Deus sempre falou assim e vai continuar falando assim. Deus não está numa caixinha que só trabalha ali limitado naquele ambiente, não. Deus trabalha de uma forma renovada. A Bíblia diz que o Espírito de Deus trabalha em novidade de vida. Segundo o tempo pede, segundo aquilo que a situação pede. Nós temos que olhar, queridos, não é que isso tudo pegue Deus de surpresas, mas nós sabemos, queridos, que Deus pega cada situação, Ele aproveita cada situação para criar uma nova oportunidade. Queridos, como eu estou crescendo nesse tempo de pandemia? Eu não sou mais o mesmo. Querido, para conquistar, você precisa se adaptar em meio aos processos de mudanças. Deus trabalha assim, princípios, eu sempre digo, são imutáveis, mas as estratégias, elas estão em contínuas mudanças. Elas estão o tempo todo em transição, o tempo todo mudando, tudo se renova. Eu e você, nós nos renovamos. E a outra coisa que Isaque fez para prosperar em tempo de crise foi lutar pelas oportunidades dadas por Deus. Eu acabei de falar que eu peguei essa situação da pandemia para criar uma oportunidade. Que oportunidade é essa?
de estar aí na sua casa, de entregar para você um alimento na sua casa, aí sentado onde você se encontra, no ambiente onde você se encontra mais tranquilo, confortável, e eu posso ir aí, porque no reino do Espírito não tem distância. O mesmo Deus que está aqui, está aí, e é Ele que te visita nesta noite, e é Ele que fala. É uma oportunidade que surgiu. Veja o texto de Gênesis no capítulo 26, versículo 18. Gênesis 26, versículo 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seus pais lhes tinha dado. Ou seja, aquele período em que os inimigos foram lá e taparam os poços, o que Isaac fez? Era um tempo de dificuldade, um tempo onde não estava chovendo. O que ele fez? Aqueles poços que os inimigos taparam, nós vamos lá e nós vamos cavar novamente, e nós vamos buscar novamente, e nós vamos para cima de novo. Queridos, se a oportunidade não bater a sua porta, vá bater na porta dela. Não fique esperando ela vir para depois reclamar que ela não veio. A oportunidade está para todo mundo. Em Gênesis 26, no versículo 19, Gênesis 26, versículo 19 diz assim: os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Se Isaac ficasse apenas esperando a chuva, ele teria perdido a oportunidade de descobrir ali um poço cheio de água, e ele prosperou por causa disso. No versículo 22 de Gênesis 26 diz assim: Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhes o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Quando todo mundo estava em crise, Isaac prosperou. Por quê? Porque ele criou uma oportunidade, ele foi atrás de oportunidade, ele foi atrás daquilo que o inimigo tinha usado, daquilo que o inimigo tinha feito uma aparente derrota. Ele foi lá e disse: é nisso que eu vou buscar essa oportunidade e eu vou descobrir. E Deus estava com ele, havia uma promessa sobre ele, e ele começou, a Bíblia diz que eles prosperaram na terra. Em que terra? Na terra em que não chovia. Enquanto a chuva não veio, ele foi cavar poço. Querido, Isaac dependia da água do poço que cavava, da chuva que regava a terra. Isso traz uma lição de fé. Preste atenção nisso que eu quero dizer para você, que nós podemos esperar pela chuva sim, mas não significa que nós não podemos cavar poços. Se a chuva não veio, cavar poços não é falta de fé. É você usar daquilo que você tem, das estratégias que você tem, da força que você tem, para estar cavando poços. Espere pela chuva, mas cave poços. Escuta o que eu estou dizendo para você. Eu quero repetir isso. Espere a chuva, sim, mas continue cavando poços. Espere o seu milagre, sim, mas continue fazendo, porque na sua execução, Deus pode fazer com que você vá à frente na vida de muitas pessoas. Deus pode fazer em você, através de você, com que você prospere em terreno que ninguém está prosperando. Deus pode trazer algo novo para você, e eu profetizo isso, que em terra onde ninguém está prosperando, Deus vai te levantar. Em ambiente onde ninguém tem, Deus vai lhe dar. Em lugar onde ninguém está comprando nada, você prosperará para comprar, para adquirir, porque Deus está com você. Em Apocalipse 22, versículo 17, olha o que diz a palavra: e quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Queridos, cavar poços é como se encontrar com Deus, onde sabemos que podemos encontrá-lo. A quinta coisa que Isaac fez para prosperar em tempo de crise foi buscar a sua maior força em seu relacionamento com Deus. Ou seja, em tudo aquilo que ele estava vivendo, toda a força que ele precisava é para se lançar, é para construir, é para perseverar no seu relacionamento com Deus. Veja o que diz o texto de Gênesis, no capítulo 26, versículos 23 e 24. Dali, Isaac foi para Berseba,
Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor a meu servo Abraão. Isaque não viveu à sombra do seu pai. Isaque procurou construir um relacionamento com Deus. Por isso Deus o abençoou. Aproveite essa oportunidade, queridos. Não é porque o seu pai ou a sua mãe ou alguém da sua família é uma pessoa muito achegada a Deus, é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa de fé que você vai prosperar. Não! Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus como o seu Deus. Não é chegar e dizer, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus do meu avô. Não, é o meu Deus. O Deus que falou comigo no meu quarto, o Deus que falou comigo no meu secreto. Ele é que vai me abençoar, queridos. Esta é a oportunidade de buscar a sua maior força em seu relacionamento com Deus. A prosperidade vem a partir disso. E relacionamento é feito de encontros, de tempos juntos, de disponibilidade, de intencionalidade. Isaque teve encontros com Deus como estes, porque valorizou isto como um princípio. É como se Isaque tivesse dito: eu não quero falar do Deus do meu pai, eu não quero falar do Deus da minha mãe, eu não quero falar do Deus dos antepassados, eu quero falar do Deus da minha experiência, do meu Deus. A sexta coisa, querido, que Isaque fez para prosperar em tempo de crise foi empenhar-se pela paz. Eu repito, foi empenhar-se pela paz. No capítulo 26, versículos 28, 30 e 31, diz assim: Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: Façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. E na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Queridos, nós estamos vivendo tempo de muitas guerrilhas relacionais. Nós estamos vivendo tempo em que as pessoas não estão sendo mais pacientes umas com as outras. São guerrilhas ali nas redes sociais, são guerrilhas ali entre as famílias. Seja um promotor de paz. Seja aquele que as pessoas vão correr para você e dizer: eu quero estar com você, eu quero estar nesse ambiente onde você se encontra, porque quando nós nos aproximamos, você passa paz para nós. Queridos, que nesse tempo de pandemia, que nesse tempo de confusão, a gente possa orar por mais paz na família, mais paz dentro de você, mais paz no seu trabalho, no trânsito, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, na sociedade. Tem gente criando confusão até nos grupos de WhatsApp. São nos grupos da família. Queridos, é tempo de paz. Você é promotor de paz, o príncipe da paz. Jesus é uma pessoa e está em você. Você deve promover a paz entre o relacionamento, entre as pessoas onde você se encontra. Seja isso, empenha-se pela paz. A paz vai abrir caminho para você. A paz vai criar oportunidade para Deus confiar a você aquilo que você precisa para prosperar em tempo de crise. A sétima coisa que nós precisamos desenvolver para conquistar em tempo de crise é construir um futuro de prosperidade e um legado de fé. A minha pergunta para você é: o que é que você está deixando para os seus filhos? O que é que você está deixando para a sua descendência? Tudo bem que você pode estar deixando bens, você pode estar deixando uma boa conta bancária, só isso. Quantas pessoas receberam bens de seus pais e hoje estão completamente falidos, porque não aprenderam a conquistar? Tudo bem que você pode deixar bens para os seus filhos poderão prosperar muito mais que vocês, mas o que os nossos filhos têm que entender é que o nosso teto, ele é a plataforma de lançamento para os nossos filhos. É a partir daqui que os nossos filhos irão. Mas eu tenho que entender que a plataforma que eu estou fazendo para que eles possam ir,
Que o teto onde eu alcancei seja a plataforma de lançamento não só nas finanças, não só nos bens materiais, mas também a plataforma da fé. Empenhar a fé, deixar a fé como um legado para a nossa geração futura. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 20, olha o que foi registrado. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, seus dois filhos, com respeito ao futuro deles. Que esse futuro dos seus filhos, que o futuro da sua descendência, você possa garantir sim, através de bens, mas você pode chegar aos seus filhos e dizer, olha, eu quero deixar esse legado de fé, esse legado dessa fé em Deus, dessa fé além das circunstâncias, dessa fé que carrega paz, dessa fé que traz harmonia, dessa fé que traz ali a presença de Deus para o ambiente onde você está inserido. Queridos, mesmo em uma situação de conflito, de engano, de decepção, de bênção, de Isaque foi a favor dos planos de Deus e a sua vontade gerou ali um futuro de bênçãos e prosperidade para os seus filhos. Isaque venceu todas as forças contrárias. E o fato dele ter vencido todas as forças contrárias, ele tinha legitimidade para chegar diante dos seus filhos e dizer, olha, este é o caminho, não faça isso, não vá por esse caminho. Ele deixou uma história de fé, deixou um legado de fé para os seus filhos. E a minha pergunta é, o que você está fazendo para deixar esse legado de fé para a sua descendência? Para os seus filhos, para os seus netos? Queridos, a palavra de fé sustentou a fé de Isaque durante as suas provações. E é isso que eu quero dizer para você nesta noite. É a palavra que vai sustentar você em tempo de dificuldade. É a palavra que vai nortear ali os seus passos para você prosperar em tempo de crise. Você vai ter uma paz que ninguém vai entender, que a Bíblia diz que não tem compreensão humana. Uma paz que você tem em momentos de dificuldade, porque é a paz que vem de Deus. A fé de Isaque foi fortalecida em seu caráter. Tudo nele foi moldado ali, a fé dele fortaleceu a sua vida interior, sua vida emocional, fortaleceu o seu caráter em tempo de dificuldade. E é isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Fortalecer a sua vida emocional, fortalecer o seu caráter, fortalecer a sua vida espiritual, para que você possa prosperar em tempos difíceis. Nunca desperdice as suas oportunidades de se tornar alguém melhor em tempos de adversidades. Será que você pode dizer nessa hora, eu quero me tornar uma pessoa melhor em tempos de dificuldades? Eu quero ser uma pessoa melhor. E você pode. Deus está aí aonde você se encontra. Deus te visita aí aonde você está. Deus está onde você se encontra neste momento, com seu coração aberto. E Ele está aí, eu consigo perceber a vontade de Deus querendo ministrar na sua vida desta noite de uma maneira poderosa. Queridos, você agora saiba que este é o seu momento. É um momento que você tem para fazer as suas escolhas acerca do seu futuro. De decidir como você vai avançar contra os desafios da sua vida, contra esses embates que estão aí chegando para você, como vencer essas forças contrárias. Eu entreguei para vocês aí essas chaves. Se você ainda não recebeu todas elas, você pode assistir de novo a este culto, a esta palavra, e vá assistindo até que essas palavras possam gerar dentro de você como uma verdade absoluta. Em Hebreus, no capítulo 10, antes do capítulo da fé, diz o texto, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Escute o que eu quero dizer para você, não se desespere. Aquele que te prometeu, ele é fiel. Aquele que te prometeu, ele é fiel. Ele vai cumprir aquilo que ele lhe falou. Em 2 de Samuel, no capítulo 22, versículo 23 diz, é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Eu quero orar
Eu quero ler esse texto de novo, mas quero ler para você. É Deus quem te reveste de força e torna perfeito o seu caminho. Seja fortalecido agora pelo poder de Deus. Que você comece a trilhar agora um caminho de perfeição, aquele caminho onde você, pela fé, sustenta nas mãos de Deus e vá caminhando com Ele em direção àquilo que Ele tem para você, ao seu destino profético, ao lugar do seu futuro. E eu não poderia deixar de ler o Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Entregue. Seja qual for a situação, seja qual for a força contrária, entregue tudo a Ele, confie, creia. Não vai buscar para resolver com a força do seu próprio braço. E se estiver demorando, espere. Toda a fé passa pelo tempo de espera. Enquanto você espera, você esteja dando passos de confiança, passos de alguém que crê, passos de alguém que espera em Deus. Cuidando dos seus lábios, alimentando o seu coração e fazendo dos seus lábios apenas a proclamação daquilo que Deus diz. E eu encerro com o texto que nós iniciamos, que eu não poderia deixá-lo de lado. Gênesis 26, versículo 12, versículo 13. 12 e 13 são os versículos chaves de Deus para a sua vida. Se Isaac prosperou em tempo de crise, eu vou prosperar. Será que você pode escrever isso aí? Se Isaac prosperou em tempo de crise, eu sou o filho de Deus. Deus é meu pai. Eu tenho consciência de que meu pai está preparando algo novo para mim. Eu tenho uma paternidade espiritual. Se Isaac prosperou, eu vou prosperar. Diz o texto que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Eu profetizo essa palavra para a sua vida. Semeie, mesmo em ambiente, querido, que você aparentemente não possa ver possibilidade de frutificar. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão consigo, carregarão consigo, trarão consigo como resultado os seus braços cheios, os molhos daquela semeadura. Isso é palavra de Deus. Querido, o povo de Israel semeia quando a chuva não é esperada. Quando a chuva, ninguém sabe se vem. Mas pela fé, eles semeiam e aguardam e depende do Deus dos céus. A terra que você está para possuir não é como a terra do passado, onde você fazia na força do seu próprio braço. Mas a terra em que você tem para possuir é uma terra de montes e de vales, onde da chuva dos céus você dependerá. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Eu entro aí aonde você se encontra nesta hora e pela fé eu toco aí sobre a sua cabeça e declaro a renovação da sua fé, a renovação das promessas de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, agradecemos ao Senhor por essa palavra e neste momento eu invoco o poder que vem do Calvário para conduzir cada vida que está assistindo a este vídeo a este lugar da prosperidade em tempo de sequidão. A levar, ó Deus, a conduzi-los, ó Deus, neste tempo que mesmo que aparentemente eles não consigam ver, mas que eles possam continuar semeando, mesmo diante das oposições, mesmo diante das forças contrárias, ó Deus, que o Senhor possa habilitá-los, ó Deus, pela fé, a continuar crendo que eles podem prosperar em tempo de dificuldade, em tempo de circunstâncias difíceis. Pai, eu quero declarar que da mesma maneira que Isaac semeou naquela terra e ele recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava, que a tua mão seja sobre a nossa vida, seja sobre a nossa casa, seja sobre a nossa descendência, Pai, e que possamos enriquecer e continuar prosperando, e como diz a tua palavra sobre Isaac, ficarmos riquíssimos.
nós tomamos posse desta palavra, agasalhamos esta palavra em nosso coração, para a glória do teu nome. Obrigado, 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 obrigado por esta palavra, Pai, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Querido, agasalhe essa palavra no seu coração. Quantas sementes, quantos princípios, quantas verdades, quantas chaves. Que Deus te abençoe. Forte abraço e um cheiro do seu pastor. Deus te abençoe. A igreja não é só um lugar. A igreja pode estar em sua casa, em sua sala, seu escritório, em seu colégio, pode estar em seu carro, em sua família. A igreja é você.